Oi, pessoal. Deixa eu contar aqui pra você. Não sou cantora. Tem gente que tá perguntando se é CD de música. Não é. Os CDs que tá mostrando aí eram CDs de histórias narradas. Eu gravei 3 CDs de histórias narradas. Eu trabalhei muito tempo em rádio. Eu trabalhei na Rádio Astral, na Rádio Nova Jandira, na Meridional, na Rádio Novo Tempo. Gravei algumas rádios aqui da região. Eu trabalhei, né? Tinha um programa de variedade, tinha horóscopo, resumo de novelas, principais notícias, e tinha um quadro chamado Um Toque de Carinho com Adriana Biasoli, em que eu narrava algumas histórias. Eu tinha um grande fã, né, um grande ídolo que era Eli Correia. Eli Correia era uma pessoa que eu admirava demais, mas é óbvio que eu não queria fazer nada igual a ele. Então eu tinha esse quadro e tinha muita audiência. E as minhas ouvintes, os meus ouvintes, eles pediram para mim gravar o CD. Eles gravavam esse momento do rádio, do meu programa, eles gravavam em fita cassete. Aquelas fitinhas pequenininha. E aí eles pediram, e aí eu iniciei no rádio em 2001, mais ou menos, e foi só em 2005 que eu gravei o primeiro CD, depois em 2006 e 2007. Mas durante esse período eu apresentava diariamente, de segunda a sexta, o programa e contava algumas histórias. Então eu fiz uma seleção, gravei o volume 1 com 14 ou 15 faixas, não me lembro ao certo, volume 2 também com 16 faixas, e o volume 3 com 15 ou 16 faixas, não lembro exatamente. E foi assim, eu gravei 500 cópias de cada. Então, cada vez que eu dava ou vendia o CD, porque eu vendia muito barato mesmo, era quase a preço de custo, eu falava para a pessoa que ela podia fazer cópia, pode piratear. Eu dizia bem assim, pode piratear. Porque a minha intenção era levar coisas boas, levar fé, levar esperança. As histórias falavam de amizade, de inclusão, falava de bullying, falava de natureza, falava de fé, falava de esperança. Olha, cada história, assim, muito, 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 muito linda. Eu fazia, escolhia com muito carinho. E, e foi assim. Eu fiquei no rádio muitos anos, nas rádios, sempre levando um toque de carinho. Depois eu fui para os palcos. Nos palcos, nas formaturas das EMEIs, eu sempre narrava alguma história na abertura da formatura. Eu lembro que teve uma história que eu contei que chamava O Menino que Não Sabia o que Era o Natal. Que eu mais lindas. E eu contei essa história de manhã e à tarde durante 4, 5 dias consecutivos, que foi o tempo que durou as formaturas. E eu narrava para público distinto. Então foi isso. A gente às vezes precisa saber falar o que a gente faz, porque as pessoas elas não têm obrigação de saber. Elas não têm como saber se a gente não falar. Porque tem gente que está me conhecendo hoje, tem gente que não sabe nada sobre mim. Porque eu falo muito, de muitos assuntos, né? Hoje eu estou fascinada pelo teatro, estou fazendo teatro, mas eu sou uma contadora de história. Óbvio que o teatro vai me dar uma bagagem para interpretação, mas as minhas histórias narradas, elas me levaram às lágrimas muitas vezes. Eu lembro que eu gravei uma vez uma história chamada Caderneta Vermelha, e que eu nunca, porque assim, eu começava e terminava a história, e essa história, Caderneta Vermelha, acho que ela é editada, deu 7 minutos. E eu começava a gravar e quando chegava no fim, quase no finzinho, no momento mais emocionante da história, eu chorava. E eu chorava tanto que a minha voz não saía. E eu tinha que começar a gravar tudo de novo. E foram muitas histórias que eu chorei durante a narração, porque elas me tocavam profundamente. Mas o principal de tudo isso
Eu vou falar agora para vocês. O que fazes você com o talento que Deus te deu? Sim, porque eu considero um dom. Eu considero um dom. E hoje, quando eu faço teatro, quando eu começo a fazer as aulas, eu percebo que o teatro é a coisa mais linda. E eu demorei tanto tempo para estar ali naquele local e eu fico fascinada com tudo. Então é isso aí, só dividindo com vocês. Eu vou contar uma história aqui, tá bom? Eu vou tentar contar sem ler. Vamos ver, me lembrando dela apenas.